Neste momento, então, eu vou rapidamente tirar algumas dúvidas a respeito do que é dízimo, do que é pacto e do que é oferta de sacrifício. Mas pastor, por que você vai falar sobre isso hoje? É porque tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre isto. E o melhor momento para esclarecer é aqui e agora, tá? Então preste bem atenção para você entender bem o assunto. E se ficar alguma dúvida, a gente pode trabalhar sua dúvida depois também. Então vamos lá. Era para passar, não era? Tá ligado. Ok. Assim? Tem que levantar o braço, né? Primeiramente, em Malaquias capítulo 3, verso 8. Por favor, vamos abrir a Bíblia. É importante você acompanhar, é porque é o momento de você tirar dúvidas a respeito desse assunto tão importante. Malaquias capítulo 3. O verso 8 a 12. Capítulo 3 de Malaquias, verso 8 a 12. O texto diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. Vocês perceberam quantas vezes aparece diz o Senhor aqui nesses versos que nós lemos? A primeira vez aparece ali no verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor. A segunda vez aparece no verso 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor. E depois o verso 12. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz 3 vezes. Esse número significa alguma coisa? Quando, por exemplo, lá não vamos abrir agora por conta do tempo, mas eu vou dizer, lá em Josué capítulo 1, 3 vezes aparece a expressão ser forte e corajoso, e depois ser forte e corajoso, depois ser forte e corajoso. No final do capítulo até aparece mais uma vez, mas não é Deus falando, é o povo dizendo para Josué, ser forte e corajoso. Então 3 vezes aparece a expressão Deus falando. Quando a gente vai para a história de José, no capítulo 38, se eu não estiver enganado, ou 38 ou 39, capítulo 39, aparece a expressão, mas o Senhor era com José, aparece 3 vezes, e justamente nas 3 piores crises da vida de José, mas o Senhor era com José. Quando você vai para a história de Esther, e a gente vai estudar sobre Esther durante esse mês, você vai saber já, por quê? Quando a gente vai para a história de Esther, aparece a palavra bondade ou graça na história toda 3 vezes, mas é uma palavra que traz o sentido de uma ação direta de Deus na vida de alguém. Aparece 3 vezes. No livro do Apocalipse, no capítulo 4, aparece 3 vezes a expressão aquele que está sentado no trono.
E depois, numa outra cena, no capítulo 5, novamente aparece 3 vezes aquele que está sentado no trono. Bom, eu poderia passar a tarde falando sobre isso, mas o que significa? A divindade se manifestando, a divindade dando a sua confirmação, o sinete de sua aprovação. O Pai, o Filho e o Espírito. A divindade é o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a mesma finalidade. Os 3 aparecem dando o sinete da aprovação. Então aqui em Malaquias é o mesmo princípio. É Deus, é a divindade dizendo: eu é quem estou falando, sou eu que estou dizendo, embora tenha sido o profeta quem escreveu, quem falou, quem mencionou, mas a palavra vem de Deus. 3 vezes para dar esse sinete de aprovação, de comprovação, de veracidade, de confirmação da mensagem. Bom, mas vamos lá. O texto diz assim: roubará o homem a Deus? A resposta: Deus faz a pergunta para ele mesmo responder. E ele responde: todavia vós me roubais e dizeis, e ainda indagam, mas em que nós te roubamos? As pessoas dizem: no que nós te roubamos? E Deus responde novamente: nos dízimos e nas ofertas. Quando essa expressão nos dízimos e nas ofertas significa que a oferta também precisa ser sistemática. Assim como o dízimo é sistemático, a oferta também precisa ser sistemática. Mas a diferença está numa coisa: a diferença é que o dízimo é Deus quem estabelece o percentual. A oferta é Deus permitindo você estabelecer o percentual. Entenderam? Então, ambas são sistemáticas, ambas são contínuas, ambas são fruto da bênção de Deus. Porque o que nós devolvemos a Deus, eu não devolvo para ser abençoado, eu devolvo porque eu fui abençoado. Eu devolvo porque Deus confiou em minhas mãos os recursos, sendo poucos ou muitos. Então, a minha entrega, a entrega da minha oferta ou do meu dízimo, que na verdade não é meu, se torna de Deus, e é uma retribuição, é uma dinâmica que responde ao ato da caridade e da bondade de Deus, sendo pouco ou sendo muito. No verso 9 diz assim: com maldição sois amaldiçoados. Veja, ele não disse eu estou te amaldiçoando, ele disse que existe uma maldição, e por causa dessa maldição vocês são amaldiçoados. Por que Deus disse isso? Primeiro, Deus não amaldiçoa ninguém por causa de sua desobediência. O pecado e as suas consequências já são suficientes. O pecado já nos castiga. As consequências da desobediência, elas recaem sobre nós por nossa infidelidade. Então Deus apenas permite os frutos da nossa desobediência. E quando ele diz assim, olha que curiosidade interessante, quando ele diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro era o santuário, hoje é a igreja. Para que haja mantimento na minha casa, para que a igreja continue pregando o evangelho em todo o mundo. Aí depois ele diz assim, provai-me nisto o quê? Aí na sequência ele vai dizer, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Essa ideia da bênção sem medida, de abrir as janelas do céu, é Deus dizendo assim, eu vou impedir que a maldição do mundo caia sobre a sua vida. Eu vou restringir, limitar a maldição da vida sobre sua vida. E quando Deus restringe, limita a maldição do mundo que recai sobre nós, aí então nós recebemos abundância. Quer dizer, recebemos não, a gente percebe a abundância, porque a nossa vide não é estéril, o nosso campo não é devorado, ou não é improdutivo. Vou dar um exemplo. Quando o povo de Israel estava no deserto, de repente eles se rebelaram lá e começaram a questionar a liderança de Deus através de Moisés. Aí o que aconteceu? Veio serpente de todo
De todo lado. Apareceu serpente de todo lado. Aí o texto vai dizer assim: mandou o Senhor serpentes abrasadoras. Não foi Deus quem mandou, mas o texto está dizendo mandou. Não, é porque foi mal traduzido. A palavra ali correta seria, a palavra mais adequada seria permitiu o Senhor. Deu permissão. O povo estava se rebelando, estava pecando contra Deus, contra o Senhor. Então Deus, como um bom cavalheiro, ele disse assim: bom, tudo bem, já que não querem a minha proteção, não querem o meu cuidado, né? Então eu me retiro, sem problema. E Deus se retirou, tirou o seu escudo protetor sobre eles. Quando Deus retirou o escudo protetor, o que aconteceu? Veio serpente de todo lado e picou o povo. Então não foi Deus que enviou. A serpente já estava ali no deserto. Deus estava protegendo eles no deserto, das serpentes, dos animais peçonhentos do deserto. E no momento que eles se rebelam, no momento em que eles então questionam a liderança divina sobre a vida deles, então Deus, como um bom cavalheiro, se retirou. Atendeu a demanda que estava no coração do povo. E ao ter se retirado, então a maldição que estava ao redor atingiu o povo. Mas a bondade de Deus é tão extraordinária que, quando eles se arrependeram e pediram que Moisés intercedesse por eles, Deus atendeu o clamor e disse: tudo bem, vocês precisarão se arrepender dos seus pecados. E vocês conhecem a história, como foi o processo. E Deus então voltou a dar proteção novamente. É assim na nossa vida hoje. Esse é o princípio. Bom, vamos lá, aqui para vocês entenderem melhor. Está aqui o contexto. Casa do tesouro, que é... Tem luzinha aqui? Eu acho que eu fiz besteira, por favor, corrija aí para mim. Eu fui procurar a luzinha aqui. Ótimo. Pronto, tá bom. Aqui é a casa do tesouro. Então, como é que funciona isso aqui? O dízimo é Deus quem estabelece o percentual. A oferta, Deus deu a liberdade para que a gente desse o percentual. Esse é o ideal. O percentual é o ideal. Não importa se você, claro, segundo o que você propôs no seu coração, com a alegria que você propôs no seu coração, em consideração às bênçãos que você tem recebido, você determina o percentual. Eu sei de pessoas aqui na igreja que devolvem 10% de oferta todo mês. Eu sei de outros que devolvem 5%. Eu sei de outros que devolvem até mais. Aqui nessa igreja. É você quem determina o percentual, de acordo com a gratidão que está no seu coração. Mas é preciso se fundamentar em percentual, porque ela se torna sistemática. Sistemática. Mas pastor, e o mês que as coisas não forem muito bem financeiramente? Sem problema, porque você está devolvendo percentual. Se ganhar menos, você devolve menos, porque é percentual. Se ganhar mais, você devolve mais, porque é percentual. Então, quando nós trazemos a nossa oferta, e quando a gente percentua, nós estamos fazendo um pacto com Deus. A ideia do pacto vem justamente do percentual que você estabelece. Senhor, eu vou começar com, com 2%, com 3%. Senhor, eu vou começar com 5%. É o pacto que você está estabelecendo com Deus, né? Então, quando você separa esse pacto ou esse percentual e traz à igreja, você separou, aí você vai encontrar algumas citações curiosas. Por exemplo, ali no livro de Êxodo 25, verso 2, 35, verso 5 e Números 28, verso 2, vai dizer, Deus vai usar a seguinte expressão com a sua oferta, quando você separa ela para Deus, para a igreja, para Deus. Ele vai dizer assim: minha casa, minha oferta para o Senhor, para me trazer. Portanto, quando você separa, essa é a ideia do me trazer, minha oferta, minha casa. A ideia é a seguinte: quando você separa, ela não te pertence mais. Separou, fez o pacto, não te pertence mais. Pertence a Deus. Assim como o dízimo. Você separou, fez o seu pacto,
fez a sua administração financeira de fidelidade, a partir do momento que você fez, não pertence mais a você. É a primeira coisa que precisa ser separado. A primeira, por isso a expressão primícias. Um dia desses alguém falou assim para mim: pastor, mas como é que eu faço? Nunca sobra. Eu disse: primeiro, Deus não deu a você a sobra. Ele deu o que ele tinha de melhor, a sua própria vida. Jesus é a oferta de Deus. A nossa existência é o dízimo, e o sacrifício é a oferta. O sacrifício de Cristo é a oferta. Trazer você na criação, trazer você à existência é o dízimo de Deus. E a oferta, o pacto financeiro de Deus em oferta, é o sacrifício de Cristo. Primeira coisa. Segunda coisa, é a primícia. A primeira coisa que você tem que fazer é separar aquilo que não te pertence, o de Deus. Se a gente deixar sempre por último, acho que todos nós nunca vai sobrar, porque a gente sempre está encontrando uma coisa para gastar. Não é assim? Sempre está encontrando alguma coisa para gastar. E por que a gente devolve, pastor? A gente devolve por reconhecer que pertence a Ele, não pertence a nós. Por exemplo, quando você devolve o sábado, quando você guarda o sábado, você está devolvendo a Deus um tempo. É o dízimo do tempo, você está devolvendo a Deus o tempo. E quando você guarda o sábado, é você dizendo para Deus: Senhor, o tempo pertence a Ti, e é por isso que eu estou lhe devolvendo. Quando você devolve os seus talentos, os seus dons para a igreja, você usa os seus dons, os seus talentos para a pregação do evangelho e para a igreja, você está dizendo para Deus o quê? Senhor, o Senhor é dono dos nossos talentos. Quando você cuida da sua saúde e se esquiva daquilo que faz mal à sua saúde, você está dizendo para Deus o quê? Senhor, esse corpo, esse templo é teu, o corpo pertence a Ti. E quando você devolve os recursos financeiros, dízimos e ofertas, é você dizendo o que para Deus? Senhor, tudo que tem em minhas mãos não me pertence, pertence a Ti, por isso estou reconhecendo através da minha fidelidade. Esse é o princípio de tudo. O princípio de tudo é que tudo pertence a Deus. Esse é o princípio. O nosso corpo, os nossos talentos, os nossos dons, os recursos financeiros que Ele coloca em nossas mãos, não é? O dia do Senhor, que é o sábado, tudo pertence a Ele, e a gente reconhece através da nossa fidelidade. E quando reconhecemos através da nossa fidelidade, Deus olha para você e diz assim: eu me comprometo com o seu sim. Eu me comprometo com o seu sim. Agora, os problemas que advêm sobre a sua vida também me pertencem. Eu resolvo. Mas quando a gente diz não, Deus fala assim: você se compromete com o seu não. Então nós devolvemos, separamos, então pertence a Deus. Mas pastor, e se eu quiser desviar o meu pacto, a minha oferta? Por exemplo, você devolve o seu pacto, de repente tem uma campanha de livros do Impacto Esperança, aí você quer, ao invés de devolver na igreja o seu pacto de oferta, você quer usar ele para comprar livros. Não deve, e eu vou explicar por quê. Porque quando você fala assim: Senhor, eu separei para Ti, mas eu vou pegar para usar para outra necessidade, mesmo que seja espiritual, é o mesmo que dizer assim: eu dei, mas eu quero de volta. Eu dei, mas vai ser do meu jeito. Isso se configura também em roubo, porque você deu e agora você está pegando de volta. Ellen White escreveu que Deus deu autoridade à igreja para decidir os planos financeiros dela. Então, essa autoridade de definir onde esses recursos serão usados pertence à igreja, à direção, à comissão, à assembleia da igreja. Entenderam? Mas pastor, eu quero trocar aquela cortina que está lá na sala tal. Eu vou dar meu pacto, minha oferta. Eu não posso direcionar? Não, você não pode direcionar, porque não pertence mais a você, pertence a Deus. E agora Deus colocou autoridade na igreja para definir onde investir os recursos financeiros da igreja. O que você pode fazer? Você pode chegar para a comissão da igreja e sugerir: olha, veja aí, trabalhe aí na comissão da igreja para ver a possibilidade de mudar aquela cortina lá. E a comissão da igreja vai avaliar, vai analisar e vai tomar um voto. É assim que funciona.
porque não pertence mais a gente, pertence a Deus. E por pertencer a Deus, nós perdemos a autoridade sobre aquela oferta. Perdemos completamente a nossa autoridade sobre aquela oferta, porque pertence unicamente a Deus. Então, quando eu pego de volta, estou tirando das mãos de Deus para mim de volta, e aplicando conforme a minha sabedoria, e não conforme a sabedoria da igreja ou a sabedoria divina. Bom, antes de qualquer projeto particular, Deus ordenou a fidelidade para os projetos abrangentes e coletivos, para que haja mantimento na minha casa. E o mantimento na minha casa é a estruturação da igreja, é a manutenção da igreja, é a pregação do evangelho em todo o mundo. Gente, a igreja adventista do sétimo dia é a igreja que mais leva a sério isso. A prova disso é que nós somos a única igreja que alcançou tantos países no mundo. Mais de 200 países ao redor do mundo. Tem igrejas evangélicas que são muito fortes aqui no Brasil, mas você vai para fora, você não vê a placa dessas igrejas. A igreja adventista está em quase todos os países do planeta Terra. Por quê? É fruto de uma administração eficaz, é fruto de recursos que Deus colocou nos nossos bolsos, e agora a gente, através da fidelidade, abençoa a igreja e o mundo com a mensagem de Deus. Escuta aqui que eu vou dizer. Quem estudou história sabe disso. Nos reinos antigos, eu vou contar uma história que é real, para você ter uma noção do princípio que está por trás disso. Os dízimos, por exemplo. Por que é 10%, pastor? Tem gente que reclama de 10%, mas não reclama dos 50%, 60% que ele paga de imposto no carro. Não reclama dos 40% que ele paga no alimento que ele compra no mercado. Não reclama dos 30% que ele paga em cada peça de roupa que ele compra na loja. De imposto. Então o que acontece? O que aconteceu? No passado, no tempo ali antes de Cristo, algumas nações faziam o seguinte: o rei tomava posse de todas as terras. Tudo pertence à coroa, eles diziam. Então tudo era do rei, tudo era da coroa. Então o rei chegava para a população e dizia assim: você aí, que quer produzir um pedaço de terra para morar e produzir alguma coisa, você pode, desde que você devolva para a coroa 90% do que você produz nessa terra. Isso era o que muitos reis praticavam no passado. 90% do que você produzir pertence à coroa, ao rei. Eles não tinham outro jeito, outra alternativa, então eles arrendavam a terra, moravam nela e produzia. Aí vinham os fiscais para requerer os 90%, para ter certeza que eles estavam sendo fiéis à coroa. Depois então, ao fim, eles então separavam tudo, 10% ficava para ele, para a família, e 90% ia para a coroa. Aí Deus chega para o seu povo e fala assim: olha, tudo me pertence. Como diz o salmista, tudo me pertence, pertence a Deus. Eu quero fazer uma troca com vocês. Deus falando para o povo: eu quero fazer uma troca com vocês. 90% é meu, seguindo a cultura, o princípio da época. 90% é meu. E 10% é o fruto do suor, da labuta de vocês, então, mais que merecido. Mas eu quero fazer uma troca. Eu quero trocar com vocês. Eu vou dar para vocês o meu 90% e você vai dar para mim os 10% de vocês. E o povo olha assim: que rei é esse? Que Deus é esse? Que troca, dá o 90% dele e pede os 10% meu. Então em todos os atos divinos sempre a gente percebe a bondade, a misericórdia, o altruísmo, a dádiva divina que contrapunha os reis daquela época, não é? Então, para manter a casa de Deus no mundo, especialmente para que a igreja, de forma global, cumprisse a missão estabelecida por Jesus,
como descreve a Escritura. Então veja, os nossos recursos financeiros, eles potencializam o nosso ID, que é a evangelização, o batizando, que é a filiação, a comunhão, trazendo pessoas para a comunhão da igreja, e ensinando-as a doutrinação, o discipulado, ensinando a igreja os princípios do céu, para conduzir a igreja nesse deserto de peregrinação, o povo nesse deserto de peregrinação, rumo a Canaã do céu. Veja, existe uma unidade sociológica, comunidade na igreja, existe uma unidade filosófica, ideológica, existe uma unidade missiológica, evangelística, existe uma unidade teológica e doutrinária. Por isso que você estuda a lição da escola sabatina aqui, e alguém lá no Japão está estudando a mesma lição, porque existe uma unidade teológica. Se você se muda para a Austrália, para a Europa ou para a África, e você procura uma igreja adventista, lá vai ensinar os mesmos princípios, a mesma doutrina, os mesmos ensinamentos que você aprendeu no Brasil. Isso chama-se unidade. Unidade. E a igreja adventista é uma das poucas instituições que sustenta uma unidade rigorosa e global. É fantástico, não é à toa que lá na mensagem dos 3 anjos diz assim: pregai o evangelho, para pregar a todas as nações, povos, línguas e tribos. Mas para se pregar no mundo todo é necessário uma unidade da mensagem, uma unidade missiológica, uma unidade teológica, uma unidade doutrinária, uma unidade filosófica. Agora escuta o que eu vou dizer. O que é que sustenta tudo isto? O que é que sustenta a unidade sociológica da igreja? O que é que sustenta a unidade filosófica da igreja? O que é que sustenta a unidade missiológica desta igreja? O que é que sustenta a unidade teológica desta igreja? É a nossa fidelidade. Quando você devolve ao Senhor os dízimos e as ofertas, você está participando no sustento, na manutenção dessa unidade, que está preparando o mundo para receber o Cristo, o nosso Redentor. Percebe a importância disso? Com base nisso, eu encerro dizendo o seguinte: se eu fosse o diabo, o que eu atacaria primeiro nessa igreja que é a igreja remanescente, a igreja profética? O que eu atacaria primeiro nesta igreja? Não tenho dúvidas, se eu fosse o diabo, eu atacaria a fidelidade. Porque uma igreja infiel causa uma ruptura na sua unidade sociológica. Uma igreja infiel causa uma ruptura na sua unidade filosófica. Uma igreja infiel causa uma ruptura na sua unidade missiológica. Uma igreja infiel causa uma ruptura em sua unidade teológica doutrinária. É tudo que o diabo quer. Não é à toa que uma das coisas que ele mais ataca em nossos dias é a fidelidade. Ou provoca desânimo, ou provoca incredulidade, ou provoca medo, ou provoca heresia, para impedir que você não seja fiel, para que esta igreja perca o poder e a força que ela tem tido em preparar o mundo para a segunda vinda de Cristo. Percebe a importância desse assunto, amigos? É um dos mais importantes em toda a Bíblia. O maior interessado que nós tenhamos recursos, sabe quem é? Não é nem você e eu. O maior interessado que nós tenhamos recursos é Deus. Porque através da nossa fidelidade, também através da nossa fidelidade, é que podemos apressar ou atrasar a volta de Jesus. Porque em Mateus 24, claramente Mateus escreveu:
e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então virá o fim. Então virá o fim. Essa é a condição. Se nós temos pressa, precisamos ser mais fiéis. O reavivamento precisa partir daqui também. E para finalizar então, só para ilustrar, e eu termino aqui, só para ilustrar. Essa aqui é uma roda. Uma roda de bicicleta é mais fácil da gente perceber isso. Uma roda de carro, um pouco mais difícil, mas é possível a gente perceber. O que dá sustento à roda são essas raias, essas 5 raias, eu não sei como é que vocês chamam isso aqui, e o tubo que fica, o cubo que fica no meio, é o que dá sustento à roda. Se quebrar uma raia dessa, um pilar desse, a roda toda se compromete. Apenas um. A mesma coisa na bicicleta. Se quebra uma raia daquela, a roda toda aos poucos vai entortando até não servir mais. Por isso que eu disse que o que sustenta esta igreja, a filosofia dela, a missão dela, a doutrina dela, a teologia dela, as instituições, é a fidelidade. É o que dá sustento, força e poder para ela continuar avançando. Ficou claro o assunto? Diferença de dízimo, pacto. Oferta de sacrifício é o que vem além do pacto. É quando eu sou dizimista, sou pactuante, surge uma necessidade, então por fora eu quero ajudar ainda mais. Isto é a oferta de sacrifício. Eu posso direcionar meu pacto? Não. De forma alguma. Por quê? Porque ao ser separado, deixa de pertencer a nós e passa a pertencer a Deus. É Ele quem decide como fazer. E Ele deu autoridade para a igreja gerenciar e administrar isso sob a supervisão do Espírito Santo. Sob a supervisão do Espírito Santo. Aí a comissão da igreja decide, leva para a assembleia dá o sinete ou não, mas sempre com a guia e orientação do Espírito Santo. Você crê nisto? Eu também acredito plenamente. Que Deus te abençoe.